Hoje é o dia que eu não queria falar nada. Eu nem sei nem se eu vou conseguir. Eu comecei a preparar essa mensagem e veio tanto versículo que eu pensei, qualquer coisa que eu ia falar pode estragar, pode mudar o entendimento. E eu não quero mudar o entendimento. Eu quero que Deus fale o que Ele quer falar. Então eu vou procurar não atrapalhar, amém? O mínimo possível. Ontem, vou mudar um pouquinho o foco. Ontem nós tivemos um batismo. Glória a Deus. Pode dar um glória a Deus? Amém. Foi tão maravilhoso, gente. Foi tão maravilhoso. Foi diferente. A gente chegou lá, fizemos um louvor e todo mundo cantando e o pessoal chegando e já começava a louvar a Deus. E depois a gente entrou na água, estava quente, a água morninha, só que não, estava bem gelada, mas o Espírito Santo nos aqueceu naquele momento. Ai, foi tão bom. Eu fui presenteado, porque quem estava se batizando eram novos convertidos, pessoas que conheceram Jesus e que se apaixonaram por Ele e decidiram entregar a sua vida, porque esse é o propósito, esse é o objetivo, a gente entregar a vida para Jesus, reconhecer Ele como Senhor sobre nossa vida, receber o selo do Espírito Santo e falar assim: a partir de hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Foi isso. E teve algumas pessoas que na hora de se batizar, elas se emocionaram muito. E aí é óbvio que a gente se emociona junto, né? E teve uma que eu perguntei assim: você se arrepende dos seus pecados? Sim. Sim, muito, 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 muito. Porque a Bíblia diz que todos nós somos pecadores, amém? Todos nós somos pecadores. E você quer entregar a tua vida, deixar para trás esses pecados, aquela vida que você tinha de pecado, e seguir a Cristo verdadeiramente, andar com Ele até o último dia da tua vida. E ela disse assim: é tudo que eu mais quero. Você pensa assim? Eu olhei para dentro de mim. É assim que eu vejo. É assim que eu vivo. É isso que eu quero. Ah, mas você está ali em cima pregando, você é pastor. É isso. É isso que o Melchior quer. É isso que eu desejo mesmo. Ou é algo só da boca para fora? E que eu saio dali e volto a praticar as mesmas coisas que eu praticava antes, que eu fazia as mesmas coisas que eu fazia antes. Falei: sim, Senhor, isso que eu quero. E nem sempre é fácil, nunca é. Nunca é. Porque a decisão é radical. Você não tem noção.
É muito radical, é você abrir mão da tua vida. É você abrir mão das tuas vontades. É você abrir mão do teu futuro, dos teus sonhos às vezes, para sonhar os sonhos de Deus. Isso é tão poético, não é? É tão poético. Só que a palavra de Deus, ela me diz assim: os meus planos são maiores que os teus. Nada que eu venha a desejar, a querer fazer maior do que aquilo que Deus tem para mim. Nada que você almeje é maior do que o que Deus tem para você. Você crê nisso? E muitas vezes nós nos agarramos a desculpas, usamos às vezes até a palavra contra Deus, como o diabo fez. Mas Deus podia fulminar a gente num piscar de olhos. Mas Ele diz: eu não vou fazer porque eu tenho planos para a tua vida. Eu não vou fazer porque os meus planos são maiores que os teus. E o que você está vivendo, passando, pensando, é passageiro, se você crer. E eu vi aquelas pessoas se batizando e entregando a vida para Jesus. Primeiro amor, o primeiro amor é demais. O primeiro amor é maravilhoso. A gente tem que viver o primeiro amor todos os dias. Todos os dias. Porque o pecado, ele bate a porta todos os dias. Amém? Mas cabe a você dominar sobre ele. Cabe a você dizer não. Não. Só que por um tempo, nós éramos escravos do pecado. Você pode dar uma glória a Deus? Um tempo você era escravo do pecado, um tempo eu era escravo do pecado. Mas gentilmente Jesus nos atraiu. Gentilmente Ele atraiu a nossa atenção para Ele. E falou: ei, eu tenho algo diferente para você. Tudo que você acreditou até hoje pode mudar. Basta que você entregue a tua vida para mim e comece a viver em novidade de vida. O que é novidade de vida? Novidade de vida é tudo novo. Não algumas coisas, não, é tudo novo. Tudo novo. Você vai deixar de trabalhar? Claro que não, você vai trabalhar, mas o teu olhar vai ser diferente, o teu olhar vai ser novo. Tudo quanto você fizer, tudo quanto você produzir, não vai ser mais para o teu chefe, para o teu patrão, ou para que você obtenha lucro. Não, tudo que você fizer, tudo quanto você tiver de lucro, é para o Senhor. Ele vai passar a ser teu patrão. Você não vai mais tratar a tua esposa apenas como uma esposa. Você vai passar a tratar a tua esposa como uma serva, filha de Deus. E como você gostaria que a tua filha fosse tratada, assim você vai tratar. A palavra de Deus diz que nós temos que morrer pelas nossas esposas, assim como Cristo morreu pela igreja. É assim que você deve tratar a tua esposa. E a esposa também, a esposa é coluna. A esposa tem que tratar o homem como cabeça, assim como Cristo foi cabeça sobre a igreja. Então, esse olhar, ele tem que mudar. Não vai ser mais um olhar de... Muitas vezes, a gente, quem é casado, olha para a mulher como uma adversária. A mulher olha para o marido como um adversário. E esquecem que eles são parceiros e estão caminhando para a mesma direção. Glória a Deus. Esse teu olhar tem que mudar quando você entrega a tua vida para Jesus. Você tem que olhar diferente para os teus filhos.
Você tem que olhar diferente para o teu vizinho. É aquele mesmo, aquele que incomoda com som alto. Teu olhar tem que ser diferente. Não mais com ódio, mas com misericórdia. Sabe, a palavra de Deus diz que todos nós somos pecadores. Você crê nisso? Todos nós somos pecadores. Por que nós agimos como se fôssemos santos e todo mundo fosse pecador? A gente aponta, a gente critica, a gente condena, a gente aponta o pecado do outro, a falha do outro, o defeito do outro, mas nós não olhamos para dentro de nós e vemos que nós carecemos da misericórdia de Deus como qualquer outra pessoa. Ah, mas eu não tenho nada a ver com Adão. Adão pecou, o problema é dele. Não é assim que funciona, amado. Eu já falei uma vez aqui, vou falar de novo. Se você escutou, guarde bem isso. Se você não escutou, você vai aprender e guarda bem isso também. Quando Adão pecou, quando Deus colocou, propósito de Deus, em Gênesis 9, Deus fala assim: sedes fecundos, multipliquem-se, povoem a terra, dominem sobre os animais. Então Deus nos fez para encher essa terra, dominar, né? Ser fecundos, ter muitos filhos, netos, muitas gerações. Então o desejo de Deus é que a gente enchesse essa terra, vivesse bem, tivesse amizade com todo mundo se desse bem, não tivesse inveja, não tivesse nenhum tipo de pecado. Esse foi o propósito de Deus quando Ele criou o homem. Esse era o desejo do coração dele. Só que Deus deu uma coisinha para o homem que fez toda a diferença, mudou tudo: livre arbítrio. Sabe por que Ele fez isso? Porque Ele não queria um monte de robô. Não queria um monte de robô dizendo sim Senhor, sim Senhor, sim Senhor, não. Ele deu a capacidade para nós de escolha. E isso fez toda a diferença. Porque Adão fez uma escolha errada. E essa escolha errada recaiu sobre toda a humanidade. Como assim? Eu não tenho nada a ver com Adão. Claro que tem, você é descendente dele. Mas foi ele que pecou, não fui eu. Deixa eu te explicar uma coisa, amado. Talvez seja a dúvida de muita gente. Adão foi o primeiro homem que foi colocado sobre a terra. Ele era o modelo, o molde. O molde. E quando existe um molde, todo o restante sai daquele molde. E se um molde tem uma rachadura, todo produto que sai daquele molde sai com uma rachadura. E foi isso que aconteceu. Não existia base moral, não existia base para se viver em sociedade, nada disso. Simplesmente Adão tinha que descobrir e criar isso. Deus deu isso para ele: Adão, é contigo, você vai decidir como a tua descendência vai viver. E Adão decidiu por pecar, por desobedecer a Deus. Sabe, amados, a desobediência é um dos piores pecados que existe. Foi responsável por mandar Lúcifer do céu para cá, pela desobediência, o desejo de querer ser igual a Deus. E ele inseriu isso em Adão, e Adão inseriu isso em nós. Sabe por que eu estou falando isso? Porque desde sempre o homem que quer ser igual a Deus, desde sempre o homem quer alcançar níveis mais altos, desde sempre o homem quer alguém debaixo da sua autoridade, ele quer mandar, ele quer humilhar. Esse é o nosso coração. Eu sei, não é de todo mundo. Sabe por que não é de todo mundo? Porque tem pessoas que conseguem dominar isso em si. Glória a Deus para as pessoas que conseguem. Glória a Deus. É muito difícil, mas existe. Existe. Desde sempre o homem tem pecado. Eu quero ler alguns versículos para vocês. Mas é o principal, que é a tônica dessa ministração. É um versículo que ninguém conhece na Bíblia. Eu achei ele, tive que garimpar, procurar muito. Ele está lá no livro de João, no versículo 3, no capítulo 3, no verso 16.
O pessoal sabe até de cor esse versículo, né? Glória a Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Glória a Deus. Estão entendendo por que a música mexeu tanto comigo? Glória a Deus. Quando Adão pecou, deu ruim. Tudo que aconteceu depois dele foi só coisa ruim. Sabem por quê? Porque ele se separou de Deus, ele foi destituído da glória de Deus. Amado, se nós nos afastarmos de Deus, é morte. É morte. Porque foi isso que aconteceu. Adão se separou de Deus e ele atraiu a morte para a vida dele. E toda a sua descendência começou a pecar. Fazer tudo aquilo que eu falei. Queriam ser melhor que os outros. Começaram a escravizar pessoas, às vezes da própria família. Começaram a escravizar. Não existia uma base para viver em sociedade. Porque Adão não conseguiu concluir aquilo que Deus colocou ele no Éden para fazer. Então ele saiu do Éden com o seu caráter totalmente inacabado. E ele começou a descobrir e a fazer coisas muito ruins aos olhos de Deus. Mas ele não tinha mais Deus no final da tarde, né? Porque no final da tarde Deus ia até lá no Éden para trocar uma ideia com ele pessoalmente. Eu penso no desespero de Adão quando ele saiu do Éden, onde Deus não procurou mais. Ele deve ter pensado: meu Deus, e agora? Para onde eu vou? Você já se sentiu assim? Para onde eu vou? O que eu faço? Qual a direção que eu devo tomar? E se a gente se embasar na nossa carne, a gente sempre vai para o lugar errado, porque carne é pecado, a carne atrai pecado, a carne busca pecado. Os olhos cobiçam, o coração recebe, o pecado já entrou. Se você não tem Deus para te dar direção, para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna, Senhor, para onde nós iremos? Meu Deus. Chegou um momento da história que a palavra diz que o pecado, a corrupção sobre a terra era muito grande. Tamanha que Deus falou assim: não, deu para esse povo, vou acabar com todo mundo. Vou mandar um dilúvio e vai matar todo mundo. Mas aí Deus olhou para um homem e sua família. Esse é justo. Ele é justo, é temente a mim, é um homem bom. Vou poupar essa família. Quem sabe dessa família a humanidade é restaurada. Mandou o dilúvio, matou todo mundo, ficou apenas 8 pessoas. Noé, sua esposa, os filhos, noras. Continuou a geração. Sabe o que aconteceu? A geração melhorou. Não. A geração continuou fazendo as mesmas coisas. Continuaram a pecar, continuaram a fazer as coisas erradas, da mesma forma que as de antes do dilúvio. Mas por quê? Porque, amados, entenda, o pecado está em nós. O desejo, pelo contrário de Deus, está em nós. Noé era descendente de Adão, saiu da mesma forma. Nada mudaria isso. Continuaram fazendo as mesmas coisas. Aí veio ali a Torre de Babel. O homem construiu uma torre para chegar até o céu. Olha o desejo do homem, querer ser igual a Deus, levar o contrário da oração do Pai Nosso, né? Levar o nosso reino ao céu, não trazer o reino de Deus para nós. Babilônia, depois futuramente se transformou em Babilônia, é um modelo de cidade do antigo tempo, em que eles eram totalmente contrários a tudo que Deus ensinou e Deus amava.
Eles faziam tudo ao contrário. Tanto é que o nome Babilônia é contrário de Deus, contrário da vontade de Deus. Tinha um rei chamado Nabucodonosor. Esse rei, ele era tão arrogante, tão soberbo, que um dia ele subiu no alto do seu palácio, olhou a cidade, observou tudo que ele tinha, tudo que ele tinha, que ele era rei sobre, todos os lugares que ele conquistou, tudo que ele construiu, e ele se gabou. Olha só o que o meu braço fez. Soberba. Deus dá graça aos humildes, mas resiste ao soberbo. E isso está em nós, amado. Se você domina, glória a Deus, se você domina sobre ele. Mas muitos de nós não dominamos, e passamos a ser escravo. Quando a gente diz que é escravo do pecado, não é apenas do pecado sexual, dos vícios, não, é do comportamento, temperamento, atitudes que nós temos. Nós passamos a ser escravos deles também. E naquela época eles não tinham noção de nada, porque não existia uma lei, ou não existia um mandamento, não existia nada que ensinasse. Muito bem, Moisés retira o povo do Egito. Na Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, ele dá 613 leis ao povo. Ele falou assim: bom, agora o meu povo saiu de lá, está só o meu povo longe daquele pessoal lá que fazia coisa errada, agora eu vou ensinar o meu povo como se deve viver. E ele deu a Moisés 613 leis que estão distribuídas nesses 5 livros, de como nós devemos proceder, de como nós devemos viver. E eram leis duras, muito, muito, muito rígidas. Tanto que era assim, estuprou, morte. Bateu no pai, morte. Foi responsável pela morte de alguém? Morte. Sabe? Roubou? Corta a mão. Tudo leis muito duras, muito rígidas. E aí você pensa, aí o povo se endireitou. Nada. Nada. Lei. Não muda. Ela até deu uma força, até ajudou, até auxiliou. Mas aí tinha aqueles que eram legalistas, que usavam a própria lei para pecar, para fazer mal para os outros, para subjugar, para escravizar. Usavam a própria lei. E Deus podia ter fulminado todo o povo. Ele fez isso? Não fez. Não fez. Porque Deus, ele é rico em misericórdia. Ele não olha como nós olhamos. Nós olhamos agora, Deus olha lá na frente. Ele não olha o que nós somos, Ele olha o que nós podemos ser. Amém? Glória a Deus. Meu Deus. Desde sempre o homem quer levar vantagem. Eu vou dar uns exemplos para vocês aqui. Vocês conhecem algum fura-fila? Você é um fura-fila? Fura-fila. O que é um fura-fila? É aquele que quer entrar na frente de todo mundo. O que acontece quando você vê alguém entrando na tua frente, ou mais na frente assim? Você não se ira? Não se ira? Mas e quando é você? Você não imagina que tem um monte de gente irada com você? O fura-fila. Tem gente que anda na rua e joga o lixo em qualquer lugar, certo? Conhece alguém assim? Já viu alguém? Você é assim? O que essa pessoa pensa? Ela pensa que sempre vai ter alguém para servir ela e para juntar o lixo e colocar o lixo no lugar. Pensa bem. Tratar os subordinados com menosprezo. Às vezes, pelo fato da gente estar num cargo um pouco acima de alguém, não nos dá o direito de tratar com menosprezo, diminuir as pessoas. Porque aos olhos de Deus nós somos nivelados
por baixo, nós somos todos iguais. O teu cargo não faz de ninguém melhor, o meu cargo não faz de mim melhor que ninguém. E além de você ser escravo de um sentimento de poder, você está escravizando alguém que muitas vezes acaba recebendo isso como, puxa vida, eu sou assim mesmo, eu nasci para sofrer, eu nasci para ser mandado, eu nasci para ser humilhado, e a pessoa é escrava desse sentimento. Estão entendendo? Se você tem esse sentimento, saiba que ele não é teu. Jesus deixou naquela cruz lá, levou naquela cruz esse sentimento de você. Achar que todos têm a obrigação de servi-lo, meu Deus, é totalmente ao contrário, amados. Não façais por contenda, nem por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si. Esses são os princípios que Deus nos ensina. Por que a gente age diferente? Não, mas eu não vim de Adão. E esse sentimento é de onde? Ele não é exclusivo teu, não é exclusivo meu. A desobediência de Adão foi como uma lepra que está corroendo a humanidade até os dias de hoje. Naamã, o general, tinha lepra. E na mesma proporção que ele tinha autoridade, ele tinha lepra e ele tinha soberba. Normalmente o leproso que tem autoridade, ele não admite, ele não quer transparecer que ele está doente. E aquela lepra passa a ser algo normal para ele. O nosso pecado, muitas vezes, nós nem achamos que é pecado. Não, isso é normal. O que? Ser humilde? Não. Ser humilhado? Ninguém me humilha. Ninguém me humilha. Eu sou o cara que humilha. Isso é tão comum, né? A gente vê aqueles videozinhos do TikTok. O cara vai e dá um drible muito doido, né? Passa 3 vezes no meio da caneta do jogador contrário e dá um lençol e tal, e tal. Aí embaixo aparece assim: humilhou. Humilhou. Você precisa mesmo disso? Eu preciso mesmo disso? Humilhar? Se a palavra de Deus diz que eu tenho que ser, que eu tenho que entender que todo mundo é superior a mim. E você não tem que pensar que as pessoas têm que te servir, você tem que servir as pessoas. Quando todo mundo pensava que Jesus ia vir com uma espada e libertar Israel, ele veio com uma toalha e uma bacia e lavou o pé dos seus servos, dos seus subordinados, Por que não seguimos o exemplo de Jesus? Porque nós temos algo dentro de nós que sempre tende a pecado, sempre busca algo para o nosso deleite, para que eu possa me sentir bem. Eu humilhei o Paulo, estou me sentindo bem, Paulo, te humilhei, coitado Paulo, vai para casa chorar. Que pensamento é esse, amados? Isso não vem de Deus. Isso não vem de Deus. Você quer testar o teu nível de entendimento nesse sentido? Vou fazer uma pergunta. Não responda. Você já pegou um carro da autoescola numa faixa dupla a 30 por hora e você teve que andar 5 quilômetros atrás dele? Você já fez isso? Já aconteceu contigo? E você está andando na rua, numa boa, de repente tu pega um cruzamento, o carro da autoescola. Meu Deus do céu. E olha lá dentro um adolescente, que acabou de completar 18 anos. E você bota a segunda, né? E vai, daqui a pouco ele vai entrar. E não entra. E você continua.
Agora, essa autoescola é ali, eles vão entrar ali. Não entra, continua. Esse sentimento, amados, não é de Deus. Por que eu estou tendo esse sentimento? Porque um dia eu fui um rapaz como ele. Um dia eu passei por isso. Ele está aprendendo. A rua não é minha, ela não é exclusividade minha. Eu não posso achar que as pessoas têm que sair da minha frente para mim, o cara passar. Não. Isso denuncia, tá, amados? Isso denuncia. Eu era exatamente esse cara. Eu era exatamente esse cara. Nossa, quando eu pegava alguém, marcha lenta, roda presa na minha frente, eu ficava doido. Para pecar é 2 toques, né? Aí daqui a pouco você está xingando, você está amaldiçoando, você está falando um monte de coisa que a pessoa não está ouvindo, mas você está lançando. E sabe como que Deus me tratou? Me botou para trabalhar na rua, dirigindo um carro. Hoje, é tão engraçado isso. A minha esposa é muito melhor motorista do que eu. Muito. Ela sempre foi cuidadosa. Ela fica 3 carros de diferença, de distância do carro da frente. Muito, muito, muito cuidadosa. E eu sempre fui meio doidinho. E andando do lado dela, até de moto, antigamente quando a gente andava de moto, eu chegava em casa tudo roxo aqui, ó, os beliscão que eu levava. E depois que eu fui trabalhar na rua, olha o que é o poder da conversão. Isso é conversão, eu chamo isso de conversão. Eu andava por aqui e Deus me fez andar por aqui. Eu passei a observar isso, porque eu trabalhava o dia inteiro no trânsito. E eu comecei a perceber que esse tipo de atitude me fazia atrasar, me fazia ficar nervoso, correr o risco de bater o carro, correr o risco de fazer alguma coisa ruim. Então eu tirei o pé. Hoje eu ando segurando a minha esposa. Eu falei, devagar, devagar. Onde é que você vai com essa pressa? Hoje eu ando na paz. Nada no trânsito me tira a paz hoje. Você quer força? Você quer força? Você quer paciência? Deus não vai te dar paciência, Ele vai te dar uma forma de gerar paciência em você. Você tem que estar atento para isso. Então, se você quer paciência, você quer ser um melhor motorista, é ali que Deus vai te tratar. É isso que nós precisamos. E é essa a possibilidade, amados, que Deus nos dá. Por quê? Porque depois do homem pecar e se virar contra Deus, Deus mandando as leis e não adiantando, Deus falou assim, só existe uma forma de eu mudar essa situação, de eu reverter esse jogo. E aí eu vou pedir permissão para o pastor Jota, para mim usar uma frase que ele falou no culto esses dias. Deus lá do alto do céu olhou para o povo se corrompendo novamente, pecando, e Ele falou assim, nossa, meu povo está perecendo, quem irá por nós? E Jesus falou assim, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus falou, então vai meu filho, você vai sofrer, você vai ser açoitado, você vai ser negado, você vai ser acusado, mas a humanidade vai ser salva. E aí entra isso que nós cantamos no início. Gentilmente Ele nos atraiu para perto dEle. E a forma gentil de Jesus nos atrair é sendo açoitado, machucado, cuspido na cara e enfrentado à morte, para que eu e você pudéssemos estar aqui sentados nessas cadeiras. Glória a Deus. Você aceitou Jesus? Está salvo, amém? Muito bem. Por que você está salvo? Porque você entendeu esse recado de Jesus. Você entendeu o ato que Ele fez. E que a partir de hoje, a partir do dia que você se converta, que você se batiza, você não precisa mais pecar, amém? Você não precisa mais ser escravo do pecado, amém? Mas por que muita gente ainda continua sendo escravo do pecado, mesmo tendo se convertido e se batizado? Porque ainda não creu totalmente.
ainda não creu. E as pessoas que não aceitaram a Jesus, elas precisam conhecer Jesus, para elas terem essa opção de escolha. Deus continua dando essa escolha. Eu quero. Sabe, amados, o que nos impede muitas vezes, que faz com que a gente deixe de acreditar em Jesus? Como as pessoas que eu batizei ontem, que estavam no primeiro amor, elas tinham certeza do que elas estavam fazendo. Mas depois de 10 anos, 20 anos, pode ser que algumas coisas aconteçam que você não pense dessa forma. Mas o que levou você a pensar dessa forma? A forma como você tem vivido. Se você continua escravo do pecado, se você deu brecha e deixou que o inimigo entrasse na tua vida e bagunçasse. Existe uma teoria chamada teoria da janela quebrada. Essa teoria da janela quebrada, ela funciona assim. Lá nos Estados Unidos, 2 cidadãos tiveram uma ideia. Eles perceberam que a violência se concentrava sempre nos piores bairros, né, da cidade. Então o que eles fizeram? Eles observaram, e observando, eles entenderam que um lugar propício ao crescimento do vandalismo é sempre um lugar sujo, com visual ruim. Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram uma rua bonita, boa, sem nenhum, nada de errado, sem bandido, sem nada. Pegaram uma casa e quebraram uma janela, uma vidraça da janela. Só isso. Olha como o ser humano é, como a maldade está impregnada em nós. Eles quebraram aquela janela e deixaram. E passou-se algumas semanas, eles voltaram lá e tinha todos os vidros em volta quebrados. O que eles deduziram? Que quando algo está quebrado, as pessoas tendem a olhar como algo sem valor e tendem a destruir. Mas será que isso funciona mesmo? Eles foram em um bairro, pegaram um bairro pobre e um bairro rico. Pegaram um carro, colocaram um carro, o mesmo carro nos 2 bairros. E um dos carros no bairro pobre, quebraram a vidraça. Deu uma semana, eles passaram lá, só tinha a carcaça do carro. Eles não só quebraram, eles roubaram tudo. Roubaram as rodas, pneu, retrovisor, limparam o carro. Enquanto o carro no bairro rico continuava intacto. Aí eles foram lá e quebraram o vidro do carro do bairro rico. E sabe o que aconteceu? Uma semana o carro estava destruído, só carcaça. É assim que o inimigo age nas nossas vidas, amado. Ele sabe disso. Se na tua vida tem uma janela quebrada, meu querido, ele vai quebrar as outras, e você nem vai perceber. E quando você se der conta, você vai estar novamente com uma corrente, com algemas, dentro de uma cadeia. Nós precisamos consertar as janelas quebradas da nossa vida. Eu não sei qual é a área em que esse pecado, que esse legado de Adão te atinge mais, mas você precisa identificar e precisa consertar isso. Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento. Acabou de vê-la, falou muito com a tua vida e quem sabe passou no teu coração: uau, eu quero muito conhecer esse lugar, eu quero muito contribuir com essa obra. E nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor. Às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda. Para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir. Seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante
é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que, para mim, fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho, eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam. Outras dividiam o que tinham. E dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração, seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição. E saiba, dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar, às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer, e com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.